Olá, eu sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional, e estou com vocês aqui hoje para responder algumas dúvidas que foram enviadas ao longo da semana em que ministrei aula sobre o direito fundamental à saúde. Então, o Saber Direito Responde de hoje é sobre a saúde e o controle das políticas públicas. Muito bem, vamos para a primeira pergunta enviada pela Kelly de Souza, de Taguatinga, Distrito Federal. Como definir políticas públicas? Muito bem, sob a ótica dos direitos sociais e principalmente o direito fundamental à saúde, as políticas públicas são as ações governamentais relacionadas a atos administrativos, a leis e atuações diversas dos setores administrativo e legislativo para a defesa, a concretização dos direitos sociais. A Constituição garante a saúde em vários dispositivos, artigo 6º, artigo 196, mas a saúde não se realiza sozinha. Então, as políticas públicas visam concretizar o direito fundamental à saúde. O que encontramos na atualidade? Algum descaso por parte do Executivo e do Legislativo, e a cada dia que passa, uma atuação judicial mais efetiva na seara das políticas públicas. E aí nós trabalhamos com o tema relacionado ao controle judicial das políticas públicas, que defendemos desde que haja uma atuação à luz do princípio do mínimo existencial e da reserva do possível. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta. Pedro Campos, de Barreiras, na Bahia, meu conterrâneo, pergunta: o princípio da reserva do possível é obstáculo na concretização do direito à saúde? Bem, Pedro e todos aqueles que nos assistem, o princípio da reserva do possível é importantíssimo como um limite de atuação do Poder Judiciário. Na verdade, existem dois princípios que sempre precisam ser analisados no que tange às políticas públicas: o princípio do mínimo existencial e o da reserva do possível. O mínimo existencial é aquele que está associado à defesa da dignidade da pessoa humana, ou seja, a base do Estado Democrático de Direito anuncia que é preciso defender todos os direitos fundamentais da pessoa humana, dentre eles o direito fundamental à saúde. Mas como os direitos sociais tratam de necessidades que são, via de regras, infinitas, e, de outro lado, dos recursos orçamentários que são escassos, porque os direitos fundamentais envolvem custos, financiamentos públicos, é indispensável que a reserva do possível seja analisada. E o que é a reserva do possível? É um princípio formado pelo binômio razoabilidade da pretensão individual ou coletiva, deduzida em juízo, somada à disponibilidade financeira do Estado. Então, é indispensável que o juiz avalie, no caso concreto, se, em primeiro lugar, a dignidade do indivíduo está em risco, se é tratado de uma pessoa hipossuficiente, e, além disso, se o pedido, se o pleito na justiça é um pleito razoável. E como analisar essa razoabilidade? É claro que é preciso averiguar se o remédio pretendido é um remédio presente na lista do SUS, se o remédio se encontra chancelado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se o remédio é um remédio que tem comprovação científica já firmada, ou seja, é preciso avaliar a plausibilidade da demanda. Além disso, é indispensável que o Estado comprove realmente que não tem como concretizar aquele direito social. A reserva do possível não é, assim disse o ministro Celso de Mello na DPF 45, um obstáculo à concretização do direito à saúde, a não ser que o Estado comprove objetivamente que não pode concretizá-lo, a não ser que o Estado comprove que não pode realizar o direito fundamental à saúde. Muito bem, vamos para a nossa terceira questão. Robério Aguiar, de Niterói, Rio de Janeiro, me pergunta: como definir o princípio do mínimo existencial? Muito bem, até já adiantamos um pouco a sua resposta, Robério, e todos que nos assistem. O mínimo existencial é um princípio associado à dignidade da pessoa humana.
que é o vetor axiológico de todos os direitos e garantias fundamentais, inclusive é a garantia do direito à vida, né? Porque a vida e a saúde estão intrinsecamente relacionados. São direitos fundamentais de primeira geração, muito embora a saúde se encaixe muitas vezes como direito de segunda geração. O mínimo existencial é a análise que precisa ser feita a respeito da hipossuficiência. Como os recursos públicos são escassos, como não há recursos para atender a todas as necessidades, que o Estado favoreça aqueles que mais precisam da tutela estatal, quais sejam os hipossuficientes. E hipossuficiente não é apenas o morador de rua, aquele que não trabalha, aquele que não tem, né, uma moradia, aquele que vive à beira da miserabilidade. Não. O hipossuficiente é aquele que comprove na situação concreta que não pode arcar com os custos altíssimos, muitas vezes, dos medicamentos. E aí sim, cabe ao Estado, juiz, quando provocado para atuar, ponderar os princípios do mínimo existencial e da reserva do possível, conforme já colocamos, para evitar o ativismo, para evitar decisões desconectadas com a realidade do país. Muito bem, ficamos aqui nesse bloco, mas já voltamos para responder a mais perguntas. Transparência, um dos princípios mais importantes para um poder que se manteve durante 2 séculos absolutamente hermético, fechado, sem dar satisfações do seu agir. E no momento em que chegou a TV Justiça, é o grande manancial de transparência do Judiciário. Justiça é a atividade do Estado para solucionar os conflitos de interesse da sociedade. Essa semana, o programa Grandes Julgamentos do STF apresenta a decisão do Supremo de 2006, onde, por maioria, a Corte determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos bancos. A discussão chegou ao Supremo em 2001 com uma ação proposta pela CONCIF, Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Houve, de fato, uma batalha jurídica e uma resistência física até de ir aos órgãos de defesa do consumidor. Eu vou ler um pouco sobre algumas padronizações, alguns tipos de relacionamento. Não perca, é no programa Grandes Julgamentos do STF. Eu espero você. Olá, nós vamos dar seguimento ao programa Saber Direito Responde de hoje, com dúvidas a respeito do direito fundamental à saúde e a implementação das políticas públicas, tema ministrado por mim aqui, Flávia Bahia, no Saber Direito, durante a semana a respeito desse tema. Muito bem, a primeira pergunta hoje é do Rafael, que nos pergunta o que significa o princípio da vedação ao retrocesso social. Muito bem, Rafael e todos que nos assistem, os direitos fundamentais, eles devem buscar uma caminhada de progresso. Os direitos, eles devem evoluir, devem ser ampliados. Canotilho, quando trabalhou com o princípio da vedação ao retrocesso social, indicou que as políticas públicas, ao longo dos anos, elas vão sendo incorporadas ao patrimônio e à própria personalidade das pessoas. E elas não podem ficar à mercê dos novos governos, não podem ficar à mercê das novas decisões administrativas, porque as políticas públicas, elas devem ser realizadas pelo Estado, o Estado que não tem um partido. Na verdade, tem um partido sim,
que é a defesa da dignidade da pessoa humana. Então, dentro dessa perspectiva, o princípio da vedação ao retrocesso social impede que os novos governantes destruam, aniquilem políticas sociais que foram realizadas pelos governos anteriores, sempre mantendo uma ideia de progresso, de continuidade na prestação do direito fundamental à saúde. Muito bem, a nossa segunda pergunta desse bloco é de Paula Ferreira, de Resende, no Rio de Janeiro. Quais são os entes federativos responsáveis pela prestação do direito à saúde? Muito bem, Paula e todos que nos assistem, de acordo com a Constituição Federal, o artigo 23, inciso 2, diz que é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, competência comum de defender o direito fundamental ao meio ambiente. No artigo 24, inciso 12, a Constituição reitera essa preocupação com o federalismo cooperativo, com o federalismo de divisão de responsabilidade entre os entes e traz competência legislativa concorrente para a União, os Estados e o Distrito Federal. É essa a visão dos nossos tribunais, é essa a posição do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a responsabilidade entre os entes federativos é uma responsabilidade solidária. Eles estão num condomínio de atribuições para a concretização do direito fundamental à saúde, existindo inclusive uma proposta de súmula vinculante sobre o assunto, a proposta de súmula número 4, oferecida pelo Defensor Público Geral da União, que pretende transformar essa responsabilidade solidária entre os entes federativos em uma súmula vinculante, até então não aprovada. Muito bem, seguindo aqui as nossas perguntinhas, Adriano Barcelar, de Joinville, em Santa Catarina, nos pergunta: as normas programáticas geram direitos públicos subjetivos? Sim, Adriano e todos aqueles que nos assistem. Claro, não há na Constituição Federal nenhum direito irrelevante. No texto constitucional, direitos como a saúde, por exemplo, apesar de se encontrar numa norma constitucional de clara eficácia limitada, programática, ou seja, dependente, carente de atuação futura por parte do Estado, os direitos fundamentais, todos eles geram direitos públicos subjetivos que podem e devem ser reivindicados em juízo. A Constituição não contém promessas em vão, frustrações constitucionais. Não há no texto da nossa Constituição nenhum direito que não possa ser exercido na sua plenitude. Na verdade, o grande desafio da atualidade é justamente o da efetividade, é de conseguir concretizar todos esses direitos fundamentais. E a saúde é um direito sensível, é um direito que se relaciona intrinsecamente à vida propriamente dita. E é claro que nós temos uma série de fragilidades relacionadas à sua prestação, mas de qualquer maneira, elas geram, as normas constitucionais, geram direitos públicos subjetivos que podem sim ser defendidos e reivindicados em juízo. Muito bem, vamos para a nossa próxima perguntinha. Renata Martins, de Imperatriz, nos pergunta: quais são os mecanismos de defesa da saúde em juízo? Bem, Renata e todos, a Constituição é uma efervescência na defesa do direito fundamental à saúde. Ela agregou normas de conteúdo material e de conteúdo processual na defesa dessa importante tutela ao direito fundamental à saúde. Além de acrescer direitos, a Constituição de 88 trouxe o mandado de injunção, remédio constitucional judicial em defesa do direito fundamental, ainda dependente de regulamentação, trouxe do direito comparado português a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, outra ação importantíssima da defesa da efetividade das normas constitucionais. Também a Carta de 88 constitucionalizou a ação civil pública e implementou o mandado de segurança coletivo, todos esses instrumentos em defesa do direito fundamental à saúde.
Na DPF número 45, informativo 345, o ministro Celso de Mello ainda disse que a arguição de descumprimento de preceito fundamental também é uma ação importantíssima na tutela do direito fundamental à saúde. Inclusive, nesse julgamento da DPF 45, o ministro entendeu que o veto do presidente da República em um projeto de lei orçamentária que retirava recursos da saúde poderia ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal por meio dessa importante ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Temos também a ação popular na defesa da moralidade administrativa, ou seja, o campo material e o campo processual na defesa do direito fundamental à saúde se encontra presente na nossa Constituição de uma maneira muito ativa. Aliás, como nunca se encontrou antes na história brasileira. Muito bem, agora nós vamos para um breve intervalo e eu já volto para responder a dúvidas relacionadas ao direito fundamental à saúde. Até já. Na academia desta semana vamos debater a tese de doutorado de Gustavo Justino de Oliveira, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, a USP, o contrato de gestão na administração pública brasileira. Os convidados do programa são Walter Moura, professor e mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e Humberto Barbosa de Castro, professor de Direito Administrativo e mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. E mais, a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores, o professor Lúcio Flávio Paiva, mestre em Direito pela PUC de Goiás, ressalta a importância do mestrado na vida acadêmica. No perfil, um pouco da trajetória jurídica do mineiro de Sabará, José Paulo Sepúlveda Pertence, ministro aposentado do STF. Não perca, é no programa Academia desta semana. Ementa. Resumo de uma decisão judiciária. O jurista Celso, em Roma, dizia que o direito era a arte do bem e da equidade. A justiça é a arte do bem e da equidade e a arte de realizar efetivamente o direito. Olá, estamos aqui de volta no programa Saber Direito Responde para respondermos algumas indagações relacionadas ao direito fundamental à saúde e o controle das políticas públicas. Muito bem, a primeira pergunta nesse bloco é da Ariela Santos, de Santo André, São Paulo. É possível o controle judicial das políticas públicas na seara da saúde? Bem, Ariela, esse é um dos temas mais controvertidos da atualidade. Tema que interessa ao meio acadêmico, ao meio social, aos concursos públicos em geral. É um tema altamente sensível. As políticas públicas são consideradas as ações governamentais que o Estado se dedica para conseguir comprovar e defender o direito fundamental à saúde. Mas, via de regra, essas políticas públicas, elas se encaixam nas mãos do Legislativo e do Executivo, que são órgãos compostos por representantes eleitos pelo povo para essa finalidade, defender as políticas sociais presentes na Constituição. Mas o que acontece na atualidade? Acontece que a saúde não vem sendo defendida da maneira devida, da maneira presente na Constituição.
pela atuação administrativa. Então, no dia a dia, várias ações judiciais de natureza individual e coletiva são apresentadas. E aí, nós nos apropriamos do artigo 5º, inciso 35, para responder à sua indagação. Sim, é possível o controle judicial das políticas públicas na seara da saúde, desde que estejamos falando de políticas públicas omissas ou prestadas de maneira inadequada, pois não há no texto constitucional nenhuma norma desprovida de valor, de efeito jurídico. Mas o tema não é simples, porque ele trata de uma série de críticas e argumentos favoráveis relacionados ao controle judicial. Muito bem. A segunda pergunta, de Josiane Aragão, de Vitória do Espírito Santo. Quais são as principais críticas relacionadas ao controle judicial? Bem, Josiane, todos, resumindo a pergunta, o controle judicial enfrenta críticas de várias naturezas. Mas as principais, sem dúvidas, são relacionadas a uma suposta ausência de legitimidade do Poder Judiciário, que não é formado por membros eleitos pelo povo, ou seja, né, ao concurso, tem a nomeação por aqueles que nós elegemos, mas não há eleição popular. A segunda crítica está associada a uma suposta ofensa ao princípio da separação de poderes. A terceira crítica pode estar relacionada também à ausência de atividade técnica do juiz, de conhecimento técnico no que tange ao importante direito fundamental à saúde. Então, isso pode, eventualmente, inviabilizar a concretização do direito à saúde ou permitir a realização de decisões completamente desprovidas de razoabilidade. Há quem diga também que a questão relacionada à saúde parte pela microjustiça e macrojustiça. Ou seja, em princípio, o juiz não estaria autorizado a realizar eventuais políticas públicas na seara das ações individuais, somente nas ações coletivas, porque é nas ações coletivas que o princípio da igualdade se realiza de uma maneira mais devida. Então, as críticas principais, recapitulando, resumindo, são a suposta ausência de legitimidade do Poder Judiciário, tendo em vista que os seus membros não são eleitos pelo povo. Ainda temos também uma suposta ferida violação ao princípio da separação de poderes, a falta de técnica do Poder Judiciário para atuar nas políticas sociais, a realização da microjustiça em detrimento da macrojustiça. Mas, cara Josiane e aqueles que nos assistem, temos várias questões positivas relacionadas ao controle judicial também. E quem sabe temos uma pergunta aqui sobre esse assunto. Pois bem, Francisco Dias, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos pergunta justamente isso. Quais são os principais argumentos favoráveis relacionados ao controle judicial? Pois bem, Francisco e todos, o controle judicial é uma realidade. É uma realidade num país com tantas deficiências na prestação do direito fundamental à saúde. Não nos falta lei. Aliás, temos leis excelentes, a começar pela lei maior de todas, que é a Constituição. Além disso, a Lei 8080 de 90, que é a lei do SUS, a 8142 de 90, que também agrega valor à lei do SUS, trazendo os órgãos de fiscalização, a Conferência da Saúde, o Conselho da Saúde. Sem dúvidas, há um planejamento legislativo importantíssimo na defesa desse direito fundamental. Mas o que é que acontece? A ineficiência. E a pergunta que nos foi feita diz, quais são os argumentos favoráveis? São inúmeros. Por exemplo, a defesa da Constituição, a defesa da supremacia constitucional. Todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, estão a serviço da Constituição, estão a serviço da concretização do texto constitucional. Então, defender as políticas sociais é justamente defender a supremacia da Constituição Federal. Quanto à suposta ausência de legitimidade dos juízes,
Não esqueçamos que o voto não é um único instrumento democrático. Afinal de contas, os juízes passam por concursos públicos, muitos são nomeados por aqueles que nós elegemos. Temos o 5º constitucional do artigo 94 da Constituição, que diz que na composição dos tribunais, membros do MP e da advocacia precisam estar presentes, representando funções essenciais à justiça. Além disso, não há uma violação ao princípio da separação de poderes, até porque a Constituição deixa bem claro no artigo 2º que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E o sistema de freios e contrapesos, de checks and balances, de limites recíprocos entre os poderes, permite que, em caso de falha, em caso de omissão, o controle judicial exista justamente para aparar as arestas em defesa da dignidade da pessoa humana. Então, creio que temos mais argumentos favoráveis do que contrários à participação do judiciário, uma participação consciente, razoável, pautada pelos princípios do mínimo existencial e da reserva do possível, do que argumentos desfavoráveis à sua atuação. Bem, esse foi o Saber Direito Responde de hoje. Obrigada, internauta, pela sua participação. Não deixe de assistir os programas da família Saber Direito e até uma próxima oportunidade.